Olá pessoal, graça e paz. Para finalizar mais um estudo daquela série que nós começamos do livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. Hoje vai ser o último capítulo, que é o 22. Nesse capítulo a gente vai demorar um pouco mais, porém, eu creio que se você entrou a primeira vez aqui nesse vídeo e não acompanhou essa série de estudos, eu recomendo que você pudesse ir lá no canal do Curso Bíblico Online. Lá vai ter a playlist. Começamos há alguns anos atrás, então, para você entender a nossa cosmovisão escatológica, porque não adianta ler o livro de Apocalipse sem entender as nossas bases escatológicas, soteriológicas, porque o livro de Apocalipse condensa tudo isso daí. Então, até a maneira que eu faço a leitura do livro de Apocalipse é uma leitura que não é linear, é uma leitura em modo de análise, que você vai vendo capítulos que são o mesmo capítulo, por exemplo, capítulo 7, capítulo 14, é o mesmo evento, vistos de ângulos diferentes, capítulo 13, 17 e assim sucessivamente. Então, eu quero pedir para você ir lá estudar. Eu participava do canal, na verdade participo ainda, mas os vídeos hoje estão mais concentrados aqui no meu canal. Tem os vídeos antigos que eu tenho lá no canal do Curso Bíblico Online, para você estar acompanhando toda a nossa cosmovisão doutrinária. E é isso, então nós vamos ler aqui esses capítulos, versículo por versículo do capítulo 22, e vamos para o versículo 1, porque eu creio que vamos ter um tempinho nos primeiros 4 versículos do capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Eu quero destacar esse rio da água da vida. O que seria isso? Qual é a interpretação que nós temos que ter? Que é um rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E esse trono de Deus e do Cordeiro, em Apocalipse 21, para quem não estudou, eu recomendo que estude esse capítulo. Ele sai da cidade. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, então esse rio está saindo da cidade, que quando nós vamos ler a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro. E o conceito de cidade, eu defino o seguinte, não apenas a questão territorial, geográfica, mas também que tem que ter o povo. Para você ter uma cidade que vai ser construída na terra, é necessário que exista esse povo que fará isso daí. Então, a Escritura vai apontar aqui em Apocalipse 21 e 22 esse povo. Depois nós teremos sim esse local, geograficamente falando, para que as nações possam subir para adorar o rei no contexto do reino milenar, porque esses capítulos, tanto 21 e 22, seria uma análise daquilo que eu já falei, que é o Apocalipse 20, que seria o milênio. Então, por isso que tem muitos textos aqui nesses capítulos que vão apontar para os profetas que estão falando do milênio. E quando nós analisamos esse rio da água da vida, nós precisamos entender o seguinte, o que seria isso? Porque alguns vão dizer que é águas vivas mesmo, mas o próprio Senhor Jesus já explica o que seria esse rio de água viva. Então nós não podemos fugir desse significado e essa explicação. Lá em João, no capítulo de número 7, versículo 37 e 39 vai dizer: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então nós temos aqui esse último dia da festa, desse grande dia, que no contexto nós temos ali a festa dos tabernáculos. Temos que ter o pano de fundo as festas, para nós entendermos também o Apocalipse. Quando se fala de tabernáculo, fala de reino. Mas também temos que entender esses dois aspectos do reino. O reino que já está dentro de nós, que nós já vivemos esse momento do primeiro aspecto, mas no segundo, que é o definitivo, seria na segunda vinda de Cristo, que é o quê? O reino sobre toda a terra. De maneira que o reino milenar já inicia ali esse reino eterno para a igreja. Mas o milênio seria uma questão que eu entendo, um propósito para poder esclarecer definitivamente a questão das alianças, dos povos que fazem parte, que recebem a herança, e aqueles que ainda, dentro de um contexto da grande tribulação, resistiram ao anticristo baseado em uma aliança antiga. Eu vou explicar isso no decorrer desse estudo, falando um pouquinho das nações. Então, nesse texto aqui, nós podemos observar que Jesus já está mostrando, dentro desse contexto da festa dos tabernáculos, quem tem sede, venha a mim e beba, e no versículo 38 ele diz: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha aqui a expressão rios de água viva ou rio da água da vida. Ele já disse, se você crê nele, então rios de água viva vai fluir do seu interior. E ele continua, isso ele disse com respeito o quê? Ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha que interessante.
Jesus deixou claro como diz a Escritura. Que Escritura que é essa que ele está dizendo? É a lei, Torá, é os profetas, é o Salmo. Então ele está mostrando que nos profetas já falava acerca desse rio de águas vivas. E aonde que nós encontramos nesses profetas? É em Zacarias 14, Ezequiel 47, dois profetas que vão falar de águas vivas. Tanto é que em Zacarias 14, nós vamos ler alguns versículos, ali vai mostrar já a vinda de Cristo. E por isso que eu entendo que o capítulo 21 e 22 de Apocalipse está falando do milênio. Então, quando nós lemos também Ezequiel 47, alguns vão entender ali, geralmente, aqueles que têm uma visão pré-milenista também, mas de uma ordem mais dispensacionalista, que fazem dicotomia de povos, que é uma interpretação nova, que surge ali no século XIX. Eles vão alegar que Ezequiel 40 ao 48 é somente para o futuro, para nós, no sentido de que, quando acontecer a segunda vinda de Cristo, aí sim que nós temos o cumprimento de Ezequiel 40 ao 48. Eu não entendo assim. Eu acredito que, do ponto de vista de Ezequiel, tanto a primeira vinda, que seria a vinda do Filho de Deus se fazendo carne, o Deus que se fez carne habitou entre nós, essa é a primeira vinda. A segunda, que seria na sua majestade, em glória, que já seria o estabelecimento do reino sobre toda a terra, que aí no caso o reino milenar. Então, Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, ele vai falar em alguns versículos desse primeiro momento da vinda de Cristo. Por isso que tem algumas coisas que nós vamos ler lá em Ezequiel que já vamos ter um cumprimento inicial. Então eu não entendo que tudo isso é só depois da segunda vinda. E aí eu vou ler também uns textos da Patrística, de Justino Marte, para nós entendermos também a questão do príncipe da casa, etc e tal. Mas observe que Jesus já deixou claro que esses rios de água viva, ele está falando a respeito de quem? Do Espírito Santo, que havia de receber todos aqueles que crescem em Jesus. Mas o Espírito Santo não havia sido dado ainda, por quê? Porque para você receber o Espírito Santo, aí que tem um pano de fundo as festas. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, ele morreu na Páscoa para tirar o quê? Os nossos pecados, os pães asmos. Festas dos pães asmos é pão sem fermento. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 5, que o fermento da maldade e da malícia está relacionado ao pecado, e nós temos que celebrar os asmos da sinceridade e da verdade, que é o quê? É justamente uma vida do Espírito. E aí depois, Paulo também vai falar em 1 Coríntios 15, que Cristo é as primícias dos que dormem. Primícia, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar, ele ressuscitou e está à direita do Pai, e ele disse para ficar em Jerusalém, para que do alto os discípulos fossem revestidos. Isso aconteceu aonde? Aconteceu no Pentecostes, que é o último dia da festa das primícias. E o Pentecostes é que nos dá essa vida de reino do primeiro aspecto, o reino que está dentro de nós, que aí nós temos dentro desse contexto de primeiro aspecto do reino, a luta contra o reino das trevas, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ele nos transportou do império das trevas e nos levou o quê? Para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele vai dizer tudo isso daí para mostrar que ainda nós estamos vivendo agora esse primeiro aspecto de batalha, de luta. Nós temos três inimigos, a carne, o mundo e Satanás. Então, no segundo aspecto do reino, que seria o reino milenar, já não existe inimigos, porque o dragão foi preso, a antiga serpente foi preso por 1000 anos. A besta e o falso profeta foram já lançados no lago de fogo. É eles que vão inaugurar o lago de fogo. Então nós não vamos ter esses inimigos. E aí nós vamos ter um reino de quê? De justiça e paz, na qual vai nos lembrar tanto o Éden que nós perdemos em Adão, vai ser um Éden restaurado, e também nós vamos ter uma revelação de que nações que viverem no milênio, elas vão cometer pecado, mas o pecado não vai ter expiação de pecado. A partir do momento que um pecar dentro do reino milenar, ele vai ser morto. Então, o pecado não vai ser como nos nossos dias. O pecado no reino milenar está mais relacionado como aconteceu com os anjos que caíram. Os anjos, juntamente com Satanás, eles pecaram em um ambiente de pleno bem. Não havia influência externa do mal. Então, isso não vai acontecer no milênio. E é por isso que quem pecar vai ser morto. As nações que pecaram, os restantes que ficarem das nações. Então, observe que depois nós temos, do dia do Pentecostes, o dia da trombeta, o dia da expiação e festa dos tabernáculos. Então conclui-se o ciclo das festas. Então o dia da expiação, nós estamos vivendo ainda esse momento que é o sumo sacerdote, que é Cristo, ele está à direita do Pai, está intercedendo por nós, é como que se ele tivesse entrado no Santo dos Santos, que era uma vez só que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação dos pecados. Por isso que o apóstolo João vai dizer, ele é a propiciação dos nossos pecados. Cristo
está fazendo essa propiciação justamente porque nós estamos ainda nessa luta contra a carne. Então nós temos pecados a vencer, estamos crescendo dia após dia até chegarmos a dia perfeito. Então é esse processo do aperfeiçoamento. Agora nós vamos ali para os profetas. Zacarias capítulo 14, que vai falar sobre também esse rio de água viva, ele diz assim, eu vou ler só alguns versículos para não ficar extenso o vídeo. Eu vou ler o versículo 4 e 5. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugiste de diante do terremoto do dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Então, aqui nós podemos ver claramente que está falando da vinda de Cristo, vai falar do dia da batalha, o dia ali do rei Uzias, o dia daquele grande terremoto. Tudo isso está relacionado com o contexto do Amargedon, dos últimos dias. No versículo 8, vai dizer o seguinte: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então, dentro desse contexto do Amargedon, vinda de Cristo, ele vai falar dessa Jerusalém que vai sair águas vivas. E que Jerusalém que é essa? Não pode ser a Jerusalém atual, a terrestre. A nova Jerusalém é de lá que saem esses rios de água viva. E é por isso que Jesus deixa claro que esse povo que creu nele, é deles que fluirão águas vivas. Então, como nós já temos essa interpretação e o significado das águas vivas, então nós sabemos que essa Jerusalém aqui, que está saindo águas vivas, o povo que participa dela é a igreja, que seria judeus e gentios unidos nessa nova aliança, as duas casas de Israel. Não pode ser aqui judeus na carne, porque eles não têm esse rio de águas vivas. Então, esse rio de água viva, que é o Espírito Santo, é através do Espírito Santo que, com Cristo, aí a igreja, e o Espírito Santo vai ensinar as nações no reino milenar. E é por isso que no versículo 16 diz, e acontecerá que todos os restantes de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Aqui é interessante, porque vai mostrar esses restantes das nações que foram contra Jerusalém. E aí esse contra Jerusalém não é porque eles se uniram ao reino da besta. Eu vou explicar isso mais adiante, quando nós vamos ler o versículo 4, porque eu vou voltar para Zacarias. Eu vou mostrar que esses restantes aqui são nações que foram contra Jerusalém, mas também foram contra o reino do anticristo. E aí, no caso, as nações, elas surgem aí, e vai já dar um indício aqui nesse capítulo, quem são esses que vão ser contra o reino do anticristo e contra também Jerusalém, e que eles vão participar do milênio. Aqui nesse texto, fica claro que quando vai falar de festa dos tabernáculos, é de reino. Mas voltando agora para essa questão das águas vivas, nós vamos agora para outro texto, em Ezequiel 47, que vai também falar sobre essas águas. E aí no capítulo 47, vai mostrar aquele templo, que dali está saindo as águas, e essas águas elas fazem algo em relação ao mar. É por isso que nesse primeiro cumprimento, nós podemos chamar assim de um início de cumprimento das profecias de Ezequiel, nós podemos entender já na primeira vinda de Cristo. E é interessante porque vai falar em Ezequiel que as águas saem do templo. Ali em Apocalipse, nós vemos que essas águas estão saindo da cidade. Tanto que em Apocalipse 21 nós vamos ter ali termos como cidade, templo, tabernáculo, para apontar para essa questão de reis e sacerdotes, porque o rei governa a cidade e o sacerdote ministra no templo. Então lá em Ezequiel 47, só alguns versículos, os versículos 8 e 10 diz assim, ó. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entrarão no mar, e sendo levada ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrares destes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E aqui tem alguns pontos interessantes que vai falar dessas águas que saem do templo, que deixa a água do mar saudável, vai falar de pescadores. E é por isso que eu entendo que Ezequiel tem o seu cumprimento inicial na primeira vinda de Cristo, quando Cristo ele vai chamar
pescadores de peixe para fazerem a obra. Poderia ter chamado carpinteiro, outras profissões. Mas por que destaca pescadores de peixe? Para nós podemos fazer um link com as profecias. Porque Jesus disse para esses pescadores que eles seriam pescadores de homens. Ou seja, uma vez que você creu em Jesus, você recebeu o quê? O Espírito Santo, agora você vai fazer a obra que é de poder anunciar o evangelho para as nações. Porque o mar significa, lá em Apocalipse 17, a meretriz está assentada sobre as águas, que ela está também assentada em Apocalipse capítulo 13, vai falar da besta de 7 cabeças, 10 chifres, semelhança de leopardo, boca de leão, pé de urso. A meretriz está assentada nessa besta, e quando fala que a meretriz está assentada sobre as águas, é porque ela está tendo domínio sobre essas águas que João vai explicar, que é povos, multidões, línguas e nações. Então a igreja está pregando, anunciando o evangelho do reino, e é por isso que nesse primeiro aspecto do reino, nós estamos lutando contra o inimigo. Já no segundo aspecto, não tem mais inimigo. Então, essas nações que nós estamos pregando, elas podem fazer parte de quê? Parte das promessas de herança e reinar com Cristo, juntamente ali no contexto do reino milenar, por isso que Apocalipse 20 vai dizer bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira ressurreição, porque esses, a morte não tem autoridade, senão os sacerdotes se reinarão com Cristo por 1000 anos. Então observe que nesse primeiro aspecto Deus está chamando os reis sacerdotes. No segundo, eles vão reinar sobre toda a terra sem nenhum inimigo, sobre os restantes das nações que nós lemos em Zacarias 14. Mas vamos continuar lendo aqui Ezequiel, alguns versículos, porque eu vejo que como as pessoas defendem Ezequiel 40 a 48 tudo para o futuro, eu vejo que dentro do contexto da patrística, Justino Marte ou Justino de Roma, ele estava ali no século II. Então, ele era um pré-milenista, defendia um milênio literal. É ele que vai falar de novo céu e nova terra, sendo o reino milenar. Eu já li várias vezes esse texto nos vídeos que eu já fiz, não vou ler novamente. Ele vai dizer assim, como diz Isaías, no novo céu e nova terra, é esses 1000 anos. Então, é por isso que eu entendo que Isaías 65, 66 vai falar de milênio, de reino milenar, assim como Apocalipse 21 e 22 vai falar ali de reino milenar. Então não tem como você se conectar, porque é referência. E Justino Marte ele vai falar também de Ezequiel. E ele vai citar o príncipe da casa. E o príncipe da casa, todos os que defendem um pré-milenismo dispensacionalista, eu li vários comentários. Todos eles dizem que esse príncipe em Ezequiel, do 40 a 48, ali não é Cristo. E para mim eu vejo um equívoco. Eu creio que seja Cristo. E aí eu vou explicar o porquê, lendo alguns versículos de Ezequiel, e eu vou ler o texto de Justino e mostrar que o apóstolo Paulo também vai mostrar que esse príncipe vai falar de Cristo por conta que ele vai nos dar um entendimento que ali é uma chave, realmente, para nós irmos para Ezequiel e entender por que ele se utilizou de uma expressão que nós vamos entender no texto original. Amém? Então vamos ler o texto de Justino Marte, depois nós vamos ler o texto de Ezequiel e depois uns textos do apóstolo Paulo. No capítulo 118, aqui no Diálogo com Trifão, nós vamos ler, tem 3 livros aqui, primeira, segunda Apologia e Diálogo com Trifão, que era um judeu que não cria em Cristo, e Justino está dialogando, e lá ele vai mostrar acerca dos sacrifícios, que Deus já não quer mais sacrifícios de sangue, de libações, mas tem algo interessante que ele vai falar aqui nesse capítulo, para Trifão, o seguinte: seria melhor pôr fim à vossa obstinação e fazer penitência antes que chegue o dia do julgamento, do qual todas as vossas tribos baterão no peito por terem transpassado esse Cristo, como já demonstrei estar predito pela Escritura. Então observe que Justino está falando, olha, faça penitência, porque você está sendo obstinado. O que é penitência? É você se arrepender dos seus pecados, que isso é um sacrifício agradável a Deus, um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar, como diz Davi no Salmo 51. E aí ele vai continuar dizendo assim: expliquei também que o Senhor jurou segundo a ordem de Melquisedeque, e o que se predizia com isso, já disse também como é que se referiria à sepultura e à ressurreição de Cristo, a profecia de Isaías ao dizer, sua sepultura foi tirada do vosso meio. Afirmei igualmente em vários lugares que ele é juiz dos vivos e dos mortos. O próprio Natã, falando com Davi sobre Cristo, assim serei para ele pai e ele será para mim filho. E não afastarei dele a minha misericórdia, como fiz com aqueles que vieram antes dele. Estabelecê-lo-ei
em minha casa e em seu próprio reino para sempre. Agora está o ponto interessante. E a esse e não a outro que Ezequiel designa como príncipe da casa. Com efeito, ele é sacerdote eleito e rei eterno, o Cristo como filho de Deus. Agora olha que interessante, em sua vinda, não penseis que Isaías ou os outros profetas digam que se deveras oferecer sobre o altar sacrifício de sangue ou de libações, e sim louvores e ações de graça verdadeiras e espirituais. Fica claro aqui que Justino está negando qualquer tipo de sacrifício na vinda de Cristo, de sangue, de libações. Por isso que eu entendo que não existe sacrifício de animais no reino milenar. Por quê? Porque lá em Ezequiel do 40 ao 48, muitos vão falar que tem sacrifício de animais no reino milenar por conta desses versículos. Mas esses versículos que falam de sacrifício, já se cumpriu essas profecias inicialmente na primeira vinda de Cristo. Agora, tem aspectos ali nas profecias de Ezequiel que só vai se cumprir na segunda vinda. No caso, ele já deixou claro que esse príncipe da casa é Cristo. Quando nós vamos ler lá em Ezequiel, nos capítulos 40 ao 44, eu não vou poder ler todos esses versículos, mas do 40 ao 44 nós temos as medidas ali do templo, a altura, a profundidade, a medida do altar. E no capítulo 43, nós vamos ler alguns versículos e também do 44. Olha que interessante. Capítulo 43, verso 10 e 13, Ezequiel vai dizer assim: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa, o seu arranjo, as suas saídas e a sua entrada e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Então ele está falando acerca ali do templo, de tudo que lhe foi falado já, medida, etc e tal. Agora o versículo 12, olha que coisa importantíssima de nós analisarmos aqui e vamos pegar depois isso aqui, Paulo vai utilizar esses termos igualzinho, mas no texto original. Esta é a lei do templo. Aqui na revista atualizada está templo, mas na corrigida está casa. E o correto é casa, porque no hebraico a palavra aqui é beit. Então esta é a lei da casa. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo ou da casa. Quando nós analisamos esses textos, nós vamos ver duas vezes falando, esta é a lei da casa, esta é a lei da casa. Algo tem para nós aqui, que depois, quando Paulo vai citar, nós vamos entender que a lei da casa, quem dá é Cristo. Mas nos versículos seguintes, porque como eu disse, aqui é o capítulo 43, vamos continuar lendo, o capítulo 44, por isso que é importante você ler, assim, em sequência, para não, assim, perder, que não é fora do contexto que eu vou ler agora no capítulo 44, porque aqui vai falar do príncipe. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe. Para comer o pão diante do Senhor, pelo vestíbulo da porta, entrarás e por aí mesmo sairá. Depois, o homem me levou pela porta do norte, diante da casa, Beit. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor, a Beit do Senhor. Então caí rosto em terra, e disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. E observe que nesse texto vai falar de príncipe, vai falar da casa do Senhor, e é daqui que Justino vai tirar o príncipe da casa, como diz Ezequiel. E aí, no caso, ele vai falar que não é outro, mas é Cristo, é o Filho de Deus. E por que eu disse que o apóstolo Paulo também confirma isso? É porque o apóstolo Paulo vai citar uma palavra aqui, uma frase que fica muito claro que ele está retirando isso de Ezequiel 43. Não tem como nós desconectarmos isso. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 9 vai dizer, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo. Então é um mistério que vai ser desvendado, que vai ser proposto em Cristo. E aí ele diz de convergir nele. Nele quem? Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu
como as da terra. A palavra-chave para nós podermos fazer uma conexão com Ezequiel é dispensação. Mas quando nós lemos no português, o que é dispensação? O que tem a ver com Ezequiel 43? Esta é a lei da casa. 2 vezes ele repete isso. No texto grego, dispensação é oikonomia, oikonomos. É a mesma palavra em hebraico que vai falar casa, beit, Torá, lei. No grego seria casa, oikos, nomos, lei. Oikonomos, então casa da lei. Foi daqui que eu vejo que Paulo tirou essa expressão dispensação, oikonomia, mostrando que a casa da lei, quem administra é Cristo, que é aquele príncipe da casa, que Justino vai dizer. E lá nos versículos 13, 14, aqui desse mesmo capítulo de Efésios, Paulo está falando acerca do evangelho da vossa salvação, que nós cremos nesse evangelho, e fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ele vai mostrar isso aqui nesses capítulos. Então, como que pode estar desconectado? Espírito Santo é o selo da promessa, porque cremos nele. Lembra que Jesus disse? Aquele que crê em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. O Espírito Santo é aquele templo, ali em Ezequiel 47, que está saindo dessas águas. No capítulo 3 de Efésios, também no versículo 1 e 5, ele vai falar novamente essa palavra casa da lei. Ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se edes que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, ou a respeito da casa da lei da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando leis, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, pois é revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Por causa desse rio de águas vivas que nós temos, é que nós temos a revelação dos mistérios de Deus. E aqui os mistérios de Deus sendo revelados, o mistério de Cristo, é os judeus e gentios, ou seja, eis que faço nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, e essas casas que são unidas no Cristo recebem o quê? Herança, por causa que eles agora têm o entendimento pelo Espírito Santo das promessas. Então não tem como você entender que Ezequiel, quando está falando ali, vários elementos da antiga aliança misturados, porque eu sei que lá em Ezequiel 40, 48, não vai bater algumas prescrições com a lei, mas ali está misturado, porque está mostrando a transição das alianças. É por isso que eu digo que Ezequiel 40 a 48 não é tudo depois da segunda vinda, também está relacionado ali à primeira vinda de Cristo. Agora, tem coisas que nós vamos ler em Ezequiel que está falando que é somente depois da segunda vinda de Cristo, que nós vamos fazer algumas leituras agora aqui do versículo 2, 3 e 4 do Apocalipse 22. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos ou das nações. 2 pontos interessantes. Aqui vai falar de Gênesis, claramente ali a árvore da vida no Éden, e também de Ezequiel, que vai falar ali em Ezequiel 47. Quando nós analisamos lá em Gênesis, nós sabemos que Deus tirou Adão e Eva ali do Éden justamente para não ter acesso à árvore da vida, para que eles comendo do fruto, eles vivessem eternamente. Pela revelação, nós sabemos que a árvore da vida simbolizava Cristo. É uma mensagem que ali nós temos que Adão e Eva não podiam comer do fruto de qualquer maneira. Tinha que ser da maneira correta, que a graça de Deus pudesse o ajudar, o capacitar. Então não era para ter acesso à árvore da vida de qualquer maneira, porque eles precisariam passar por um processo de quê? De entender, de passar pela cruz, de passar pela o negar a si mesmo, porque eles tinham cometido um pecado. Então é somente por meio de Cristo que nós temos esse acesso. Então, é por isso que Deus revela, de Gênesis a Apocalipse, essa obra redentora de Cristo, e tudo vai revelar Cristo. Porque não pode existir 2 fontes de vida eterna. Se uma pessoa disser, não, a árvore da vida é da vida eterna, e Cristo também, então é 2 fontes. Não pode existir isso, porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós temos vida eterna, é por causa dele. E é por isso que aqui em Apocalipse nós temos um detalhe, que essa árvore da vida agora tem o quê? 12 frutos, que nasceu dessa árvore. 12, nós podemos ver claramente que está falando da totalidade do povo de Deus, da igreja, que se uniu a Cristo.
e agora eles têm o quê? A vida eterna por meio de Cristo. Por isso que vai falar de 12 tribos, 12 apóstolos, e aqui vai dizer que essa árvore dá fruto o quê? De mês em mês, indicando que ainda tem o quê? Contagem de dias, meses e anos, como Deus disse lá em Gênesis que ele colocou os luminares, o sol e a lua, para poder fazer o quê? Governar tanto o dia como a noite, e aqui indica isso. Por isso que eu creio que esse é o período do reino milenar. No caso, é um tempo que a igreja, que já é eterna, que já vive essa eternidade, ela vai viver aqui nesse período para poder o quê? As folhas da árvore são para a cura dos povos, das nações. Então, as nações que restaram, que entraram no milênio, vão ter o quê? Cura por folhas. E eles não têm o quê? Acesso à árvore da vida. Porque só quem tem acesso à árvore da vida é a igreja. Então, nesse caso aqui, fica claro. Quando nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 47, versículo 11 e 12, vai dizer do templo que sai as águas e vai dizer no versículo 11, mas os seus charcos, os seus pantos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Então está falando dessas águas, sabemos que é o Espírito Santo que está saindo do santuário, que fala do templo de Deus, que somos nós, assim como nós somos um templo, são várias pedras vivas que formam a casa de Deus, assim também essa cidade é composta por muitos que formam a Nova Jerusalém. E aí diz, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Então, esse fruto que serve de comida é justamente a igreja que já alcançou a primeira ressurreição, que agora elas estão tendo acesso a essa árvore. E aí quando produz 12 frutos, indica isso para mim, indica que agora a igreja que vai alimentar as nações, mas ela não alimenta as nações com a árvore da vida. A igreja é o intermediário, ou seja, ela ensina as nações a lei de Deus. E aí, por isso que vai falar dessas folhas. Elas só têm acesso o quê? Essas folhas, que são cura, é remédio para as nações. Então, por isso que aqui em Apocalipse 22, observe que ainda está falando de cura para a nação. Então, já é um tempo ainda que essas nações que entraram no milênio vão aprender. Vão aprender 1000 anos, volta a longevidade de vida, assim como foi ali no período de Enoque, Noé. Eles viviam quase 1000 anos. Matusalém viveu 969 anos, quase 1000 anos. Então esse período vai voltar e é um período que toda a terra vai conhecer ao Senhor sem interferência. Por que eu estou frisando isso? Sem interferência de Satanás, os demônios, porque ele está preso. Então isso tem que ficar bem claro. E aí os versículos seguintes, 3 e 4, vai dizer assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aqui é um ponto interessante. Não haverá maldição aonde? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aqui fica claro que não tem mais maldição, morte na cidade, para aqueles que participaram da primeira ressurreição, não para as nações. Então, quando diz lá em Apocalipse 21 que não haverá mais morte, é dentro da cidade, nela, aonde está o quê? O trono de Deus e do Cordeiro. As nações não têm acesso à cidade, não pode entrar na cidade. Elas vão ter acesso ali, para mim, eu creio que na parte exterior, para celebrar, elas vão subir para Jerusalém para adorar o rei, mas elas não têm acesso a esse núcleo, porque só quem pode entrar na cidade são esses reis e os reis sacerdotes que estão agora governando essas nações. Então, quando diz aqui que não tem mais maldição, é ali. E aí diz, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Ou seja, o nome de quem? O nome do Pai e do Filho. Então, e nós temos esse selo por conta do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, observe que aqui está destacando esse povo que alcançou a primeira ressurreição. As nações falou ali, lateralmente, falou que elas vão ter ali as folhas para serem curadas, que são remédios, que no grego é terapia, é como se a igreja estivesse ali ensinando, cuidando dessas nações. Em Zacarias 14, nós vamos ver ali nos versículos 11 e 12, mostrando acerca dessa cidade que não tem mais maldição. E aqui também nós vamos fazer a distinção de nações que vão ser punidas porque se uniram ao anticristo e vão receber pragas,
e as nações que restarem para ir para o milênio. Então, esse capítulo aqui é um capítulo que vai falar de reino milenar. No versículo 2 vai dizer o seguinte: porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá a pelejar contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha, e naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente, etc, etc. Nós já lemos esses versículos que o Senhor vai estar com os pés no Monte das Oliveiras, mas eu quero destacar que essas nações estão se ajuntando para pelejar contra Jerusalém, e o Senhor vai sair para pelejar contra elas. Então, essas nações aqui, está falando de nações que se uniram ao anticristo. Não é as nações restantes que nós vamos ler nos versículos seguintes. Mas dando um salto aqui para a gente pegar a parte que vai dizer assim que não habitará mais ali nela maldição, no versículo 11 vai dizer isso de Zacarias: e habitarão nela e não haverá mais maldição, porque Jerusalém habitará segura. Então, de que Jerusalém está falando? Que não vai ter mais maldição. Por isso que foi tirado daqui esse texto ali em Apocalipse 22, que vai falar que não haverá nela mais maldição, é dessa Jerusalém. Então, aquelas nações que estão se ajuntando contra Jerusalém, está falando do verdadeiro povo de Deus que está sendo perseguido na grande tribulação, que foi dada autoridade para a besta para perseguir os santos por 3 anos e meio. Então, ali é o momento que vai ser, as casas vão ser saqueadas, mulheres forçadas. É esse período de grande tribulação que é perseguir o povo de Deus. E essas nações se uniram com a besta, os 10 reis, para perseguir o povo de Deus, a igreja. E aí que eu acho interessante, porque ele vai dizer que e habitarão nelas e não haverá mais maldição, porque Jerusalém habitará segura. E aí ele vai mostrar o quê? O tempo da ressurreição, ou seja, da primeira ressurreição na segunda vinda de Cristo, que agora esses vão fazer parte do reino de 1000 anos, e continuando os versículos, o versículo 12, e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, a sua carne apodrecerá, estando ele em pé, e lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhe apodrecerá na sua boca. Aqui está mostrando a praga que Deus vai ferir esses povos que vão guerrear contra Jerusalém. Então já sabemos que esses povos, pelo contexto, são aquelas nações que estão indo pelejar contra Jerusalém, que se uniram então ao anticristo no contexto profético. E aonde que nós entendemos isso em Apocalipse? Porque aqui tem uma dica para nós. A língua lhes apodrecerá na sua boca. Quando a gente vai estudar os flagelos, as 7 pragas ou 7 flagelos ali em Apocalipse, a quinta, a sexta pragas já são pragas assim que já são próximos à vinda de Cristo. Ali já está preparando os povos para o Armagedon. E lá no capítulo 16, versículo 10 e 11, que é a quinta praga, vai dizer assim: ó, e o quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então nós vemos aqui, essa praga fez com que esses mordessem a sua língua de dor, e é por isso que essas expressões língua, em Zacarias vai aparecer que será a praga com que o Senhor ferirá a todos que guerrearem contra Jerusalém, diz aqui línguas que lhe apodrecerão na sua boca, é para nós fazermos essa ligação, porque ele está apodrecendo na sua boca, eles estão sentindo essa dor. Então, essas nações são nações que se uniram ao reino do anticristo. Fica claro aqui em Apocalipse 16. Agora, continuando o texto, que vai falar dos textos ali que apontam para o milênio, essas nações restantes não são esses, porque quando diz que é o texto que nós já lemos, vamos ler novamente agora, pegar um contexto maior, que diz assim no versículo 16, acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui fica claro que essas nações restaram. Restaram de onde? Dessas nações aí que foram punidas pelo Senhor. Então, quando a gente analisa o texto, e aqui em Zacarias, que é aí que vai identificar esse povo, né? Diz assim, e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei,
o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Aqui já está falando que eles vão celebrar a festa dos tabernáculos, que é no tempo do milênio. Deus não vai enviar chuva, vai ter punição dessas famílias que não subirem. Mas o destaque aqui é, e se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virar sobre ela a chuva, virá sobre ela eles a praga com que o Senhor ferirá aos gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Eu creio que aqui nós temos essa chave para entendermos as nações que restaram, que vão entrar no milênio. E quando diz aqui a família dos egípcios, poderia ter falado de outra etnia, ou um descendente de Jafé, mas por que um descendente de Cã, que é Mitzraim? Nós sabemos que Paulo, quando ele vai utilizar uma alegoria lá em Gálatas, ele vai falar de Agar. Agar é uma egípcia que teve o seu filho Ismael, e essa alegoria ele vai utilizar para falar das duas alianças, tanto da antiga como da nova. Então, quando diz que esse povo que foi contra Jerusalém, e aí esse povo vai ser poupado, esse povo ele não aceita o reino do anticristo, mas também vai contra Jerusalém, que é essa Jerusalém que dela flui rios de água viva, essa Jerusalém que não há mais maldição, que nós sabemos que é a nova Jerusalém, que é esse povo. Então, quando a gente analisa dentro desse contexto que é a família dos egípcios tem que subir, é porque somente esses podem realmente resistir à ação do anticristo na grande tribulação. Quem são esses? São o povo da primeira aliança, todos aqueles que estão debaixo de uma fé, ainda que é uma sombra. Nós sabemos que eles têm que vir para a realidade, que é a nova aliança, mas eles têm a força justamente do monoteísmo, de defender o único Deus. Assim o islâmico. Os islâmicos eles vêm de Ismael. E o Islã é uma mistura tanto do judaísmo como do cristianismo, mas são filhos da carne. E esses adoram somente um Deus. Quando o anticristo se levantar, ele vai se levantar para perseguir tudo aquilo que se chama Deus. Mas antes desse momento que ele se levanta, ele vai fazer alianças. E aí que eu vejo que muitos judeus islâmicos hoje farão uma aliança com o anticristo para poder perseguir a igreja, perseguir os cristãos. Porém, quando acontecer de ele se levantar e colocar sua imagem para que todos adorem ali a imagem da besta, muitos judeus e islâmicos não vão querer aceitar isso daí. Mas eles também não são cristãos. Por isso que eles foram contra Jerusalém e também não aceitaram o anticristo. É assim que eu entendo essa questão dos egípcios. E quando nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 21 e 26, Paulo, quando ele faz essa alegoria, é para nos ensinar acerca desses povos, que ele diz assim: dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Olha que interessante. Então Paulo já deixou claro que esse povo na carne, tanto os judeus, como hoje nós temos aí os ismaelitas, os islãs, eles estão se utilizando da lei de maneira que eles não estão entendendo a revelação que é apenas por meio de Cristo. A revelação e vem através da igreja. Então eles precisam, para receber herança de ser reis e sacerdotes, precisam estar debaixo de Cristo. Agora, se eles continuarem nessa vida da primeira aliança ou em práticas que estão relacionadas a isso, então eles vão ser escravos. Porém, nesse período da grande tribulação, nós sabemos que se uma pessoa servir tanto a antiga aliança ou o Islã, que não quer adorar nenhum Deus, mas somente ele vai dizer Alá, e Alá, na verdade, significa em árabe Deus. Então eles acreditam no único Deus, ainda que de maneira equivocada. Se naquele contexto da grande tribulação eles não aceitarem o anticristo, logo eles também não são cristãos. Quando Cristo voltar, o que eles vão ser? Eles vão ser as nações que vão entrar no milênio. Então, eu só acredito em nações que vão entrar no milênio que vai surgir somente no período da grande tribulação, que é o período que vai ter a imagem da besta, esse momento final, ímpar, que Jesus disse que haveria uma grande tribulação, a qual nunca houve e jamais vai haver. E eu acredito que muitos judeus e islâmicos não vão aceitar, ou aqueles que defendem,
Pode ter outras nações que absorveram o judaísmo ou o islamismo, que fazem parte de outros povos, mas observe que eles estão debaixo de uma estrutura monoteísta, abraâmica. Então, quando a pessoa fala para mim assim, como é que você entende as nações? Elas surgem nesse contexto da grande tribulação, porque elas tiveram uma resistência contra esse reino do anticristo. Agora, tudo isso eu vejo para esclarecer definitivamente quem é o verdadeiro povo de Deus que recebe herança. Essa briga de judeus e igreja que houve no passado, depois vem o Islã no século VI, e aí confunde mais ainda. Então, tudo isso daí é para acontecer na segunda vinda de Cristo, um esclarecimento, que agora quem vai reinar vai ser a igreja junto com Cristo. E vocês que resistiram ao anticristo por acreditar em um único Deus, vocês vão ser poupados, vão entrar no milênio, mas agora vocês vão ter que aprender com a igreja, porque a igreja vai ensinar vocês. Então é nesse sentido que eu entendo o reino milenar, que tem nações, aí faz sentido, porque como você tem ainda essa briga entre os filhos de Abraão, e aí uns dizem que tem a promessa, outros falam que não, então quem vai esclarecer definitivamente isso é Cristo na segunda vinda. Então por isso que Paulo vai falar que essa Jerusalém de cima é a nossa mãe. Quando se fala que é a nossa mãe, está falando da Nova Jerusalém. Por que ele chama de mãe? Eu acho interessante um comentário de Cipriano de Cartago. Eu comecei a ler também esse livro, Cipriano. Ele é contemporâneo de Orígenes, de Irineu de Lyon. Ali do século II para o III, ele vai dizer o seguinte: quando ele fala da unidade da igreja, ele vai dizer que a igreja é a nossa mãe. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Por que ele fala que a igreja, esse coletivo, é a mãe? Porque essa mãe tem muitos filhos. Então nós somos os filhos de Deus. Então a igreja seria essa mãe que gera filhos. Então é por isso que quando fala que a Jerusalém de cima é a nossa mãe, é assim como o corpo é um, corpo de Cristo, composto por muitos membros. Assim, essa única mãe, que é a igreja, tem muitos filhos. Então a Nova Jerusalém, que desce do alto, que é a esposa do Cordeiro, é esse coletivo que alcançou a primeira ressurreição, que agora vai reinar no milênio. Então vamos prosseguir agora com a leitura em Apocalipse, versículo 5, que vai dizer assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então essa não precisa de luz do sol, nós falamos em Apocalipse 21, que vai citar Isaías 60, que está apontando nesse contexto aí a reino milenar. Então, assim, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu quero prosseguir nos versículos seguintes, que diz: diz-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, mais uma bem-aventurança. Aqui é a sexta. No livro de Apocalipse, nós temos 7 bem-aventuranças. Nós teremos no capítulo 1, versículo 3, que vai dizer: bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas que nela está escrito. Então, observe que foi praticamente uma mesma bem-aventurança, que guarda as palavras da profecia do livro. Já não é mais ouve. Por quê? Porque uma vez que você ouve, você tem que guardar. Então, tem que permanecer isso. Então, porque já está finalizando o livro de Apocalipse. Então, quando a gente entende que essas bem-aventuranças falam de reino, aí nós temos uma outra bem-aventurança, lá no capítulo 14, que naquele contexto vai falar: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque eles foram o quê? Eles foram mortos ali por conta da besta, do tempo da grande tribulação, e diz que esses vão ser bem-aventurados, porque eles guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e ouvi uma voz do céu que me diz e escreve: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, uma bem-aventurança para aqueles que morrem em Cristo, que está ligado com a igreja de Esmirna ali, que a igreja de Esmirna é a igreja que sofre, que padeceu por Cristo, mas vai ressuscitar, vai alcançar a ressurreição para governar. Então, essa já aqui é a segunda bem-aventurança no livro de Apocalipse. Aí nós temos uma terceira, que vai falar acerca de quê? Daqueles que vão permanecer ainda vivos, que não vão provar da morte, mas, como Paulo vai dizer, que nem todos dormiremos. E lá, na sexta taça, essa é uma bem-aventurança para vigiar. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não andes nu e não veja a sua vergonha. Então, esses que estão vigiando, é os que, por amor aos eleitos, como Jesus disse,
que ele vai abreviar os tempos, é esses que vão alcançar a transformação dos corpos. Então observe, se tem uma perseverança até o fim, logo, a gente precisa entender que a porta da graça, ela ainda está disponível nesse momento aqui. E essa taça aqui, a penúltima, que vai já ligar com a última taça, é uma profecia que está nos orientando a perseverar. Então essa ideia que a porta da graça vai se fechar em algum período, já não cabe aqui. E aí que é interessante, se uma vez que a porta da graça se fecha, como alguns alegam, que não vai ter mais graça, então não vai ter mais salvação, então já fechou o número dos escolhidos, então ninguém vai perder a salvação. Então não faz sentido falar de uma porta da graça que vai fechar, sendo que ainda tem uma exortação para a vigilância. Então essa aqui é uma terceira bem-aventurança. A quarta bem-aventurança, nós teremos ali em Apocalipse 19, que vai falar, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Aqui já é o tempo da ressurreição, que a igreja já vai encontrar com o Senhor nos ares. E aqui, essa bodas do Cordeiro, eu já fiz um vídeo também em Apocalipse 19, falando que as bodas do Cordeiro é esse período do reino milenar, esses 1000 anos. E eu expliquei como que eu entendo a questão das bodas do Cordeiro. E Apocalipse 20, versículo 6, que seria aqui, no caso, a quinta bem-aventurança, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Uma outra bem-aventurança aqui, agora de reino. Ou seja, tanto aqueles que morreram, que foram bem-aventurados, como aqueles que perseveraram até o fim, que são bem-aventurados, eles ressuscitam e agora eles vão entrar nas bodas do Cordeiro, mas isso só é possível porque eles participaram dessa primeira ressurreição, que não é uma ressurreição espiritual, que é uma ressurreição, de fato, dos corpos. E aí, nos outros bem-aventuranças que nós lemos aqui, que é o versículo 7, né? Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, e nós vamos ver uma outra bem-aventurança que vamos ler esses versículos, que é os finais ali do Apocalipse 22. Então, observe que são 7. É bem sugestivo, né? 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, 7 bem-aventuranças, que vai apontar para reino. Então, continuando aqui os versículos no capítulo 22, diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando a ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, os que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E é interessante porque João aqui, ele recebe coisas maravilhosas e quer adorar o anjo. E o anjo deixa claro, não, eu sou conservo. Então ele já deixa claro a sua posição, que é para servir. Quem? É aqueles que guardam as palavras do livro. Então ele fala, ó, adora a Deus. Mas para João ele vai falar assim, que não é para selar a profecia desse livro. Já para Daniel, ele disse, olha, cele, porque agora o tempo está próximo e nós precisamos de toda essa revelação que é dada pelo Espírito, que já não tem nada oculto. Com Daniel tinha coisas ocultas. Agora, para nós, não. Quando a gente estuda o livro de Daniel, unindo com a revelação que João tem e as palavras dos apóstolos, nós sabemos os eventos, temos ali uma percepção que o tempo realmente está próximo, então nós temos que continuar a estudar a palavra de Deus com o coração sincero, sabendo que os anjos estão aí para nos servir, assim como o escritor de Hebreus vai dizer, a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei e todos os anjos de Deus o adorem. Ele fala isso nesse contexto, mostrando que o Filho vem ali a revelação desses últimos dias pelo Filho. Então, se você não estiver no Filho, não estiver olhando para Cristo, primeiramente, você não vai entender as coisas. E aí ele vai mostrar, o escritor de Hebreus, que os anjos estão aí para nos servir. Então, toda a revelação tem que passar pelo Filho. E é por isso que, na antiga aliança, Cristo se revelava como anjo do Senhor, príncipe do Senhor, mas ele não era um anjo do Senhor no sentido de ser uma criatura. Ele é um ser que foi gerado pelo Pai na mesma essência e substância. Ele não foi criado, mas foi gerado. Gerado porque ele é Deus, Deus da mesma essência do Pai. Então, por isso que os anjos de Deus têm que adorar Jesus, porque ele não é criatura. Então essa revelação o Apocalipse traz muita. E quando a gente vai continuar lendo o texto, e aí ele diz, aquele que está praticando justiça, continua.
E aquele que é imundo continua, mas o que santifica, busca santificação, mostrando que Deus, ele não permite que você use da graça e transforme em libertinagem, como Judas vai dizer. Então, é interessante todos esses textos, porque quando nós chegamos no versículo 12 e 13, para revelar que verdadeiramente só podemos fazer as coisas por meio de Cristo, ele vai mostrar agora que esse que os anjos têm que adorar, diz aqui, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando a gente analisa o texto, aqui não pode ser o anjo que estava falando com João, porque esse anjo que estava falando com João não recebeu adoração. Quando diz no versículo 12, aqui já é uma mudança de pessoa que está falando. E eis que venho sem demora. Quem está falando isso? Não é o anjo. Nós vamos ver essas expressões em Apocalipse, quando vai falar nas 7 igrejas. E quem está falando com as 7 igrejas é Cristo, que diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, esse que está dizendo isso agora para João é Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui fica claro que esse que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é Cristo. Por isso que o Pai também vai dizer isso. O Pai vai dizer que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, porque esses dois são um. Eles têm a mesma essência e substância. E aí nós temos o Espírito Santo que procede deles. Mas não é o mesmo, é um outro. Então por isso que nós falamos da Trindade aqui. Então eu observo que nesses textos aqui, quando vai falar de anjo, aí logo em seguida já fala, eis que venho sem demora, comigo está o galardão, eu sou o alfa e o ômega, para mostrar os anjos de Deus têm que adorar Jesus. Aí os versículos seguintes, que vai dizer assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aqui eu quero tomar um tempo, porque esse versículo aqui, quando você vai ler em outra tradução, está diferente. Eu quero explicar isso, porque essa é a última bem-aventurança, então é lavar as vestes no sangue do Cordeiro, ou, como diz a corrigida fiel, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui agora é guardar os mandamentos. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro e guardar os mandamentos, não seria totalmente errado você colocar nenhuma dessas versões, mas vamos pegar o texto no original. Porque se você pegar a atualizada, está entre colchetes no sangue do Cordeiro. Não tem essa palavra no grego. Só está bem-aventurado que lava suas vestes. Lava onde? Não está escrito ali no sangue do Cordeiro. Então aqui foi uma inferência que eles colocaram para dar um peso na mensagem. Mas o correto é guardar os mandamentos. E Jesus disse isso. Aquele que me ama, guarda os mandamentos. Então, se você guarda os mandamentos, é porque você ama Jesus e logo você vai ter o direito à árvore da vida. Ele vai te dar a vida eterna, Jesus Cristo. E você vai entrar na cidade, nessa nova Jerusalém, pelas portas. Então, o texto no grego, na revista atualizada, que usa o texto crítico, que é um texto grego que eu não aprecio muito, tem bastante erros ali, tanto que quando a gente vai ler ali no texto crítico, vai estar a palavra Makarion oi plunontes tu estolas. Aqui Makarion seria de bem-aventurado. E aqui vai falar de quê? De estolas. Estolas seria veste. Então a palavra veste é estolas. E na corrigida fiel, que vai usar o texto majoritário, vai dizer assim, Makarion oi poiuntes tas entolas, ou seja, entolas aqui seria mandamento. Então eu creio que esse aqui é o texto correto. Porque no outro tem que acrescentar no sangue do Cordeiro, porque ficaria estranho, bem-aventurados que lavam as suas vestes, para que lhe assista o direito da árvore da vida. Lavar aonde? Então você não pode acrescentar aqui no sangue do Cordeiro só para dar um peso. Então quando você pega também os contextos das bem-aventuranças, que vai dizer o seguinte, para guardar as palavras que está nesse livro, quando vai dizer ali, aqui está a perseverança, a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e vai dizer assim que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque esses guardaram o mandamento do Senhor.
mas eles só guardam os mandamentos do Senhor porque eles têm a capacidade ali, pela graça de Deus, para fazer isso, e não sozinho. Então, para mim, dentro do contexto aqui das bem-aventuranças, o mais correto é guardar os mandamentos. Então, aqui seria a última bem-aventurança, que, no caso, nós temos que guardar as palavras desse livro. E os versículos seguintes vai dizer: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Por quê? Porque eles não guardaram os mandamentos, estão transgredindo os mandamentos de Deus. Aí eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e a quem quiser receba de graça a água da vida. Então, para mim fica claro aqui também que a bem-aventurança é guardar os mandamentos, porque o que o apóstolo João vai dizer em 1 João 3,4 na sua carta? Que o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você transgride a lei, você está pecando. E quando você ama a Jesus Cristo, você está guardando os mandamentos, porque aquele que me ama guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Por isso que diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Então, observe que em um momento o anjo está falando, em outro momento Jesus está falando, mas quando é Jesus falando, nós sabemos que é ele. Porque são palavras claras que jamais um anjo pode falar: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele jamais falaria isso. E o versículo 18 em diante, para nós finalizarmos, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente veio sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Nesses últimos versos, vemos aqui uma advertência muito forte. Para você não acrescentar nada neste livro, senão os flagelos que está escrito nesse livro vai ser sobre sua vida, que é o livro do Apocalipse. E se você tirar alguma coisa dessa profecia, o que vai acontecer? Vai ser tirada sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, aqui está falando do livro de Apocalipse, mas nós podemos colocar isso como toda a Escritura, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é inspirada por Deus? Podemos, porque o livro de Apocalipse condensa tudo isso que nós estamos falando aqui. Lei, profetas, salmos. Então, se nós tirarmos qualquer coisa das Sagradas Escrituras, é evidentemente que essas pragas vai vir, acrescentar as pragas vai vir, e se tirar, vai ser tirado da árvore da vida a sua parte. Então, eu espero que esse estudo possa ficar claro alguns pontos. Eu sei que nós corremos aqui nesses finaizinhos, aqui nos versículos, porque eu sei que aqui não tem tantas coisas para explicar com detalhes. Por isso que eu me dediquei aos primeiros versículos, na questão ali da bem-aventurança, porque eu creio que esses pontos são mais importantes, mas à medida que o Espírito Santo vai nos levando às profundezas e nós vamos buscando cada vez mais estar próximo da verdade, talvez eu possa fazer um outro vídeo, pegando alguns versos que eu li aqui um pouquinho mais corrido e trazendo uma coisa mais detalhada. Então é isso, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Continue orando pelo nosso ministério, nosso trabalho. E espero que os irmãos possam continuar se enchendo do Espírito Santo, estando com as suas lâmpadas acesas, para que não venhamos dormir como os demais, mas que possamos, em amor, alertar esses irmãos que muitas vezes estão preocupados com comer, beber e vestir, mas não estão atentos para aquilo que está acontecendo. Sabemos que o tempo está próximo, e como diz aqui no livro de Apocalipse, no finalzinho aqui, que é um clamor da igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus Cristo.